Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência? Então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário, dê a sua curtida e quem puder, faça a sua colaboração, o link está na descrição. Hoje vou sanar algumas dúvidas a respeito da Covid-19, tá certo? E para isso eu convidei nada mais, nada menos que a professora doutora Cláudia Ayub. Para quem não sabe, a doutora Cláudia Ayub foi minha professora de Biologia Celular na Gama Filho em 2003, nós somos amigos de longa data, e a doutora Cláudia trabalha nas linhas de pesquisa de toxicologia de produtos naturais de síntese, genética molecular e mutagênese, com cooperação em pesquisa na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, INCQS, IOC e Farmanguinhos, e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. É professora adjunta 40 horas do Departamento de Genética e Biologia Molecular da Unirio. Tem pós-doutorado em Genética Molecular pela Universidade de Salzburg, doutorado em Biociências na área de Biociências Nucleares, UERJ. Seu mestrado, realizado na Pontifícia Universidade do Estado do Rio Grande do Sul, na PUC Rio Grande do Sul, foi em Biociências do Rio Grande do Sul e UNB, e ingressou no curso de graduação em Ciências Biológicas, concluindo em 1995 também na PUC Rio Grande do Sul. Além disso, ela atuou no período de 2016 a 2019 como pró-reitora de Extensão de Cultura na ação de projetos interministeriais e de emendas parlamentares na formulação de políticas públicas locais e nacionais. Ela já está me ouvindo, ela teve um probleminha na sua webcam, por isso vai ser através de áudio, vai ser uma áudio conferência. Olá, professora, doutora, grande amiga, Cláudia Ayub. Olá. Então, pessoal, tudo bem? Agradeço ao Igor o convite para participar aí da sua página, para tentar esclarecer para o público leigo algumas questões sobre a doença Covid, né, e o vírus, como é que esse vírus, então, como é que ele faz essa interface com as nossas células, né, e como é que ele debilita tanto o nosso corpo. Perfeito, perfeito. Agora, professora, muitos vêm até mim e perguntam, começando por esse vírusinho, o que o SARS-CoV-2 traz de novo que gerou tantos casos e tantas reações, né? Por que disso tudo, né? Qual é a sua análise a respeito disso? Então, o chamado coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, e daí sai então esse nome SARS-CoV-2, que dá a doença Covid-19, ele entra nas nossas células através de uma porta. Em biologia molecular, a gente chama essa porta de receptor. Para abrir essa porta, tem que ter uma chave, que está na superfície do vírus. Assim, o vírus carrega uma chave nessa sua superfície e viaja pelo nosso corpo procurando essa porta com essa fechadura para abri-la. Nas nossas células, a porta se chama receptor ACE2, né? Que em português a gente escreve SA2.
E existe em alguns tecidos, como todos os tecidos vasculares, exemplo, as veias, as artérias, todos aqueles que conduzem o sangue. Também existe no tecido cardíaco, né, no coração, nos rins, nos intestinos e nos pulmões. Por isso, então, são os órgãos também principalmente afetados, né? Mas, claro que esse receptor, ele exerce outras funções no nosso corpo que são benéficas, como regular a pressão arterial. Mas, infelizmente, esse receptor também faz com que o vírus entre. Bastante interessante mesmo essa análise, essa didática foi extremamente relevante, bastante interessante mesmo. Agora, ele é um vírus de RNA, né, professora? E sendo um vírus de RNA, que é o ácido ribonucleico, né, como é que se dá essa replicação no nosso organismo, né? Ele sendo um vírus de RNA? Bom, o vírus SARS-CoV-2, ele é um vírus do tipo RNA positivo. E como sua característica, ele apresenta uma rápida proliferação. Os vírus, eles têm 7 classificações, eles podem ter 7 tipos de material genético. Tá? Mas como é que ele faz então, né? Como é que ele se prolifera? Todas as células e até mesmo um vírus possuem material genético. Uhum. Esse material genético pode ser tanto DNA como RNA ou como ambos. Para que as células exerçam as suas ações, elas produzem aquilo que nós chamamos de proteínas, as quais são feitas, então, de acordo com uma receita. Então, para que o bolo seja feito, é preciso de ingredientes, não é? Uma forma e o forno. Imagine que esses ingredientes estejam dentro das células, assim como a forma e o próprio forno. A receita é o material genético. Ou seja, aquilo que guia essa receita, né? Como ela deve ser feita. Agora imagine que essa receita está sendo ditada pela Ana Maria Braga. E você está copiando essa receita em casa para fazer posteriormente. Então, a Ana Maria Braga representa para nós o material genético chamado de DNA. E a cópia que você está fazendo em casa é o que nós chamamos de RNA. Voltando no caso do nosso vírus, do SARS-CoV-2, ele já nasce com a cópia que é o RNA, que em biologia molecular, então, classificamos esse RNA do vírus como RNA positivo. Que vantagem ele tem com isso? Na verdade, esse RNA já é a cópia pronta para fazer o bolo. Eu não preciso estar ligando a TV, assistindo o programa, anotando numa folha. Então, tudo é muito mais rápido. Assim, o vírus usa uma célula sadia, em outras palavras, ele entra nessa célula, nas nossas células, ele usa os ingredientes das nossas células e faz o bolo ali mesmo. Mas o que eu quero dizer com bolo? Né? O que é, na verdade, que o vírus faz dentro da nossa célula? Nada mais, nada menos que várias cópias desse bolo. Então, geram-se aí vários clones, várias centenas dele mesmo, que vão sair de dentro dessa célula que ele infectou e infectar outras células do nosso corpo e assim tornando a gente com a doença. Sim. Olha só, e já emendando, né, muitas pessoas gostam de comparar essa parte da letalidade. Ah, não, porque a gripe é isso, a gripe é aquilo, que é mais letal. Analisa um pouquinho isso daí para a gente, assim, de uma maneira bem bacana, como está sendo explanado pela senhora aí. Né? Porque assim, Cláudia, muita gente fica falando da letalidade, essas comparações com outras doenças, e que
tem a ser dito a respeito? Eu acredito muito que a letalidade do vírus esteja diretamente relacionada com a capacidade de saúde dos municípios de dar suporte à população infectada, né? Por isso que todos os países aí ficaram doidos atrás de respiradores e maquinaria suficiente para poder dar atendimento à população. Mas o que a gente pode observar é que em países em que a saúde pública tem melhor atenção, as taxas de mortalidade se mantêm entre 1% e 3%. Né? Aqui no Brasil, da data de 7 de abril, a nossa mortalidade média já estava em 3,9%. Né? O que para nós, então, já acende o alerta para mais leitos e mais maquinaria para dar sustentação a essa população que, porventura, precise desse suporte de ventilação. Em relação aos fármacos, né, a gente ainda não tem nenhum fármaco comprovadamente que iniba a replicação do vírus ou que mate o vírus, né, que são coisas ligeiramente diferentes. Ou ainda uma vacina, mesmo que natural, né, feita com aquela pessoa, a partir daquela pessoa que tenha pego a doença, ou uma vacina induzida. Então, essa pergunta ainda ela é uma incógnita para todos nós. É isso aí. É isso aí. Quer dizer, com esses dados você apresentou agora aí, é aquilo, não tem nada vamos dizer assim, é bem preocupante. É bem preocupante, inclusive com os dados que foram apresentados hoje, que vamos dizer assim, a curva já está lá em cima, né? Bom, mas além disso, eu também gostaria que a senhora comentasse a respeito dessa parte genética, né? De que maneira, né, ele afeta a nossa genética, sim, não. Então, eu quero a sua análise, né, a respeito disso, e se ele vai infectar todas as células, ele tem essa capacidade de infectar todas as células do nosso corpo, né, que você tem a falar a respeito. Bom, as células que são afetadas pelo vírus, né, são essas que contêm o receptor, que nós falamos anteriormente. E se os vírus afetam a nossa parte genética, sim, eles usam dentro da nossa célula uma estrutura chamada de ribossomo. Os ribossomos, então, fazem o papel, né, no caso do bolo, quando nós estávamos exemplificando antes, o papel da forma e do forno. Então, o que acontece nesses ribossomos, nessa parte dentro da nossa célula? É nessa estrutura, nos ribossomos, que as partes do vírus são feitas e montadas. Então, é como se fosse uma linha de montagem de um carro. E aí, então, esses vírus, depois de montados, eles são liberados, né, para fora dessa célula, liberados e migram então para outras células para ir assim infectando indiscriminadamente o nosso corpo. Perfeito, perfeito. E assim, um questionamento, esse questionamento veio logo na minha cabeça também, é a respeito dos testes. Né? As sociedades médicas, essas sociedades médicas, elas têm um receio de que faltem testes para avaliar todo mundo, sejam eles esses testes rápidos ou não. Né? Como é que você vê isso? Né? E no caso do PCR, né? no caso do PCR, que no caso que é a reação da polimerase em cadeia, o que vai
acontecer assim, né? Porque muitos falam a respeito de testes rápidos, alguns falam do PCR, que é o melhor. Qual é a sua explanação a respeito disso tudo, né? Assim, o PCR é o exame com maior confiabilidade, vamos dizer assim. Bom, existem vários tipos de testes, tá? Tem aquele que a gente chama de padrão ouro, né? Então, pelo nome você já pode perceber, é o teste top. Em laboratório ele dura umas 6 horas no total e usa o nome de PCR, P de papai, C de Cláudia, R de reação. Pois tem a técnica, né, o equipamento de mesmo nome, que é chamado então de reação em cadeia da polimerase. Mas o que quer dizer isso, então? Polimerase é uma enzima, é um tipo de proteína que vai copiar o material genético. E pode ser feito, então, tanto com o DNA como com o RNA. Então, perceba bem o termo que eu usei, copia. E você sabe que para copiar algo a gente precisa ter um molde. Então, se a pessoa está contaminada com o vírus, ele mesmo cederá o molde. O próprio vírus vai ceder o molde para fazer essa cópia. Mas essa cópia ela é tão pequenininha, tão minúscula, que para a gente poder ver, em outras palavras, detectar ela, né, junto das nossas células, do nosso corpo, nós precisamos fazer várias cópias dela. Tipo, pelo menos umas 1000 páginas daquela receita. E o resultado é se tem o vírus ou não tem o vírus. Então, ele é bem assertivo. Já o outro teste, que está sendo chamado de teste rápido, ele não trabalha com a cópia do material genético, e sim com a reação que o nosso corpo está tendo ou se já teve na presença do vírus. São os chamados testes com anticorpos. Então, assim, se você teve contato com o vírus, o seu corpo começa a produzir anticorpos para combater o vírus, pois ele não é natural do seu corpo. O teste pode dar como resultado se o contato foi recente, né, mais ou menos há uns 7 dias, depois de uns 7 dias do primeiro contato com o vírus, ou se já aconteceu há mais tempo. Perceba que eu falei uns 7 dias após o contato, porque se você fizer o teste antes disso, o resultado pode ser negativo, porque você ainda não chegou a produzir a quantidade necessária do anticorpo para ser detectada por esse teste. Então, o que você acha? A gente deve gastar o recurso público com um teste que pode informar um diagnóstico falso? Qual a sua opinião? Joia, joia, joia. É isso aí. E essa sua análise, né, já puxa outra, porque estão colocando milhares de fármacos sem passar pelo crivo da metodologia científica séria, né, como milagrosos, né, fármacos conhecidos para malária, HIV, ebola, agora vou pegar também a vacina da BCG, enfim, tudo isso são testes, ainda é muito assim, vamos dizer, uma coisa preliminar, não é uma coisa definitiva. O que você tem a respeito a falar disso? Porque isso tudo está sendo encarado como uma possível cura, né, por certas pessoas, né? E aí, né, sobre esses remédios, né, vamos dizer assim, que tem estudos muito preliminares, que são remédios já conhecidos, basta o pessoal que está nos assistindo pegar e acessar a bula, tanto da cloroquina, da hidroxicloroquina, do Redensivir, da ivermectina. É só pegar a bula e ver para que serve cada remédio desse, quais são os efeitos colaterais que eles provocam, né? Então, comente um pouquinho a respeito disso aí.
Na questão anterior, a gente falou um pouquinho de fármacos, né? Então, quando a gente fala em fármacos, a gente deve cuidar um pouquinho o modo deles agirem, né? Como é que eles agem sobre o micro-organismo que a gente quer combater. Então, alguns desses fármacos, eles matam a célula, né? Ou matam o vírus. Nem sempre especificamente aquela célula, aquele vírus que quer se matar. Então, a gente diz que esses fármacos que induzem a morte desse micro-organismo são chamados de fármacos citotóxicos. Outros Uhum. fármacos, eles agem inibindo a atividade da proliferação desse micro-organismo. Então, para esse tipo de fármaco, a gente chama eles de fármacos citostáticos. Então, não existe, por exemplo, a cura para o HIV, pois a gente tem que os fármacos que atuam sobre o vírus do HIV, eles atuam inibindo a proliferação do vírus. Então, diminui a quantidade do vírus dentro da pessoa infectada. Outros fármacos atuam das duas formas, eles são tanto citostáticos como citotóxicos. Então, para a gente dizer qual desses fármacos é melhor, né? E todos eles ainda por cima têm os seus efeitos colaterais e a sua parte, que é a sua parte ruim, né? Que a gente não gostaria que induzisse. A gente tem que ler muito bem a bula e o médico é que vai ser a pessoa capaz de dizer qual desses fármacos é melhor para cada tratamento. No momento, nós não temos fármacos cientificamente comprovados para atuar sobre o vírus. E é por isso que a gente tem que se cuidar muito, porque não tem como combatê-lo, a não ser o nosso próprio corpo com as nossas próprias defesas. Pois é. Pois eu, assim, são medicamentos, fármacos que têm uma alta complexidade, né? Uma alta complexidade, como você mesmo abordou. Mas também tem muitas fake news, por exemplo, do tipo beber água prateada, beber vinagre, pingar vinagre nos olhos, tomar sol direto, assim, bastante sol, comer muito alho, as pessoas estão comendo até alho dentro dos supermercados, se encharcar de vitamina C e D, né? Tudo tem um limite, e curandeiros com falsas promessas. E aí? Né? Vamos lá. O que tem para falar a respeito? As fake news, elas são desserviço à sociedade, né? A gente tem que cuidar muito a Fake news, né? fonte de onde a gente está lendo, e mesmo assim a gente ainda tem que duvidar, né? Então, desenvolver nesse momento histórico que a gente vive, a habilidade crítica de saber reconhecer uma informação e ter certeza de que ela realmente é válida é muito importante. Então, acredito que a sociedade ainda vai aprender muito com esses processos todos, né? Bom, desses que você citou, a vitamina C, ela ajuda muito, porque ela mantém a imunidade preparada para um processo infeccioso. E muita água, né? Afinal, não é o que todos os médicos dizem quando a gente está gripado, que precisa tomar bastante água. Então, manter o corpo hidratado, bem nutrido, com frutas e vegetais e carboidratos para gerar energia e as nossas células ficarem fortes e firmes. Bom, a questão da água, a água sempre é fundamental, porque ela ajuda muito, basicamente Sempre em bom 6 lembrar itens, né? Então, a água, ela da facilita o importância da água, transporte né? das nossas células de defesa. Da A hidratação. água reduz a intensidade da febre, né? Então, a Covid-19, ela dá febre. A água diminui dor de cabeça, sendo esse sinal um sinal de desidratação. Então, outra questão da água é que ela facilita a passagem das substâncias como potássio, sódio
e açúcares, tanto para dentro quanto para fora das células, auxiliando nessa conversa que as células têm entre elas e no desenvolvimento das suas funções. A água também ela vai hidratar, no caso da diarreia, né? Algumas pessoas desenvolvem diarreia. E a água também ela hidrata as mucosas. Então, como a pessoa está com esse tipo de gripe, as mucosas elas vão sofrendo um ressecamento. Então, as mucosas estando hidratadas, isso vai dificultar a entrada de novos vírus e de novas bactérias. Realmente ah, muito bacana mesmo, principalmente essa parte da, da hidratação, né? Eu tinha comentado isso com a doutora Cláudia antes da gente entrar ao vivo. Foi muito bacana mesmo você ter tocado, né, nesse ponto da água, né, que a gente tinha comentado fora do ar. Mas enfim, a gente está quase chegando no finalzinho, que a doutora tem outros compromissos, mas uma última perguntinha, uma última análise. Como é que esse vírus afeta assim, a nossa fisiologia, né, a nossa bioquímica dos sistemas? Assim? O que ele vai causar assim, no nosso organismo? Os principais sinais e sintomas da pessoa que desenvolve a Covid-19, né, a doença induzida pelo SARS-CoV-2, está baseado na febre, na tosse seca, fadiga, né, que é um cansaço, uma expectoração e a falta de ar. São esses os principais, né? Mas existem muitos relatos também de pessoas que sentem dores musculares e nas articulações, garganta inflamada, dor de cabeça, calafrios, náuseas ou vômitos, congestão nasal, né, o nariz entupido, diarreia e também uma congestão conjuntival, né, um pouco de coceira nos olhos. A gravidade desses sintomas vai variar, desde sintomas ligeiros, né, semelhante a uma constipação, e até uma pneumonia viral grave, com insuficiência respiratória, que pode ser fatal. Em muitos casos da infecção, não se manifestam sintomas, tá? Muitos casos. Então, nos casos sintomáticos, os sintomas mais comuns são esses que eu falei. Entre os sinais de emergência, então, aqueles que indicam a necessidade de procurar imediatamente cuidados médicos, estão a dificuldade de respirar ou a falta de ar, e uma dor persistente ou uma pressão no peito, confusão mental, tom azulado na pele e nos lábios, na pele dos lábios, tá? E no rosto. E as possíveis complicações, então, são a pneumonia e a falência de alguns órgãos e morte, tá? Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que o período de incubação entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas é em média de 7 dias, mas isso pode variar bastante de uma pessoa para outra, tá? Tem casos que variam aí de 2 a 14 dias. A doença é contagiosa durante todo o período de incubação. Então, pode ser que a pessoa esteja infectada, não tenha os sintomas e ainda contagia outras pessoas. Por isso que o isolamento, nesse momento, é o que a gente tem que fazer, é o que está sendo recomendado em todos os países. Ok, perfeito. Brilhante a análise. A professora, a doutora Cláudia, ela tem outros compromissos. Eu só tenho a agradecer a sua presença e peço encarecidamente suas considerações finais, que eu sei que a senhora aí está extremamente ocupada.
Agradeço novamente poder colaborar aí com a população dentro de uma linguagem que eu estou considerando que seja mais favorável para a população entender, né, dentro do lado científico também, da questão do vírus. E fico à disposição, quiserem colocar comentários, perguntas, fiquem à vontade, tá? Compartilhem o vídeo se gostaram. Um beijo para todos. E fiquem em casa. Tá certo. É, é, eu acho que nós tivemos um probleminha com o áudio, mas eu também só tenho a agradecer mais uma vez a sua presença aqui no meu canal. Espero contar com a sua presença sempre que for possível, tá? E desejando uma ótima noite, que todos tenham uma noite de paz, se cuidem, tá? Não afrouxem, não é brincadeira, tá certo? Então nessa videoaula, com a brilhante presença da doutora Cláudia Ayub, eu encerro por aqui. Muito boa noite. Tchau, pessoal. Até a próxima.